Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Neide Pires, sou médica santomense, ginecologista e obstetra e atualmente estou morando no Brasil. Criei esse canal no YouTube para compartilhar com vocês oportunidades e vagas para você que deseja se especializar no Brasil, fazer sua especialização no Brasil. Porém, recentemente tem surgido também oportunidades de vagas de emprego para médicos estrangeiros que desejam trabalhar no Brasil. Mas antes de eu compartilhar com vocês essas vagas de emprego para médicos que desejam trabalhar no Brasil, médicos estrangeiros, quero deixar registrado esse vídeo aqui, que tem relação de alguns erros que você, médico estrangeiro, não deve, em hipótese nenhuma, cometer ao trabalhar no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. Então agora eu vou compartilhar com vocês alguns erros que você, médico estrangeiro, não deve cometer ao trabalhar no Brasil, a exercer sua profissão médica em instituições de saúde no Brasil. O primeiro deles é não trabalhar em cidades e hospitais sem capacidade para manejar casos graves. Eu sei que a gente, como médico recém-formado, a gente como médico estrangeiro, a gente numa cidade nova, num país novo, a gente muitas vezes não pesa oportunidades de trabalho. Ou seja, a gente tem muita tendência de aceitar qualquer vaga de emprego, qualquer vaga de trabalho, porque a gente tá naquela ansiedade de começar a exercer, tá naquela ansiedade de começar a ganhar um pouquinho de dinheiro, enfim, e a gente não pesa. Só que você, médico estrangeiro, você precisa pesar muito isso. Isso para todos os médicos em geral, mas para o médico estrangeiro ainda mais, porque é meio que você precisa peneirar muito, porque as consequências são muito drásticas na sua saúde física, mental e até correndo o risco de você não conseguir exercer medicina, entende? Então, quando você receber uma proposta de emprego para você trabalhar, seja em postos de saúde, pronto atendimento, hospitais, UPA, CAPS, seja onde for, avalia se aquele local ele tem como manejar casos graves, mesmo que o supervisor ou o seu líder ele fale para você que não, ali só chega ficha azul e verde, que são casos bem leves e fáceis de tratar. Não vá nessa. Sempre se atente, porque mesmo que um hospital ele só receba casos mais leves, casos mais brandos, casos com cara de posto de saúde, casos fáceis de manejar, pode acontecer numa dessas chegar um paciente grave. E se você não tiver capacidade de manejar aquele caso grave naquela instituição e porventura esse paciente vier a evoluir mal, tiver um desfecho ali desfavorável ou mesmo evoluir a óbito, você, médico, pode correr sérios problemas, muitos problemas mesmo. Então, se atente. Eu sei que a ansiedade é grande, eu já fui uma médica recém-formada, eu sei como a ansiedade é grande de começar a trabalhar, de começar a exercer a profissão, porém, você precisa ter essa atenção maior, porque quando a gente está naquela ansiedade de começar a trabalhar logo, a gente acaba aceitando coisas que talvez a gente não aceitaria se não estivesse naquela posição. E você, médico estrangeiro, que tem esse interesse de trabalhar no Brasil, você precisa pesar muito as oportunidades de trabalho que surgirem para você. Porque você tem que pensar o seguinte, é a sua profissão, é o seu nome, é a sua reputação, é o seu carimbo médico, é toda uma vida que você se dedicou para fazer a graduação, para se especializar e você está ali exercendo essa profissão. Então você tem que ter muita cautela. Então não trabalhe em cidades e hospitais que não tenham capacidade, seja de equipe, seja de medicações, seja de estrutura, para manejar casos graves, mesmo que naquela instituição só cheguem casos leves, ficha verde, ficha azul, porque vai ter um dia que vai chegar um caso grave, e se você não estiver pronto para manejar esse caso grave, você pode correr sérios riscos. O segundo erro que você não deve nunca, em hipótese alguma, cometer ao exercer sua profissão médica no Brasil é se ausentar do seu posto de atendimento sem comunicar à sua equipe. Eu já tive colegas de plantão que simplesmente sumiram.
A gente ligava, não atendia, ninguém sabia por onde ele andava. Isso é horrível. Por quê? Se chega um caso grave, a sua equipe precisa saber onde ela consegue te encontrar. E se você se ausenta sem comunicar a equipe, essa equipe pode ser, gente, um calo ali, uma pedra ali dentro do seu calçado, porque ela vai estar contra você, porque você saiu, você se ausentou, você não comunicou, você não deu satisfação, você não comunicou a ninguém. Então evite fazer isso. Muitos colegas fazem isso, até hoje eu já tenho colegas que ainda se ausentam. Eu sei que a gente às vezes tem um compromisso para resolver, enfim, mas sempre que você está se ausentando, seja para fazer uma ligação, seja para você fazer qualquer coisa, comunique a sua equipe. Pessoal, eu vou sair 5 minutinhos, eu já volto. Pessoal, eu tô indo ali no repouso médico. Pessoal, eu tô indo na copa comer um pouquinho. Pessoal, eu vou lá fora tomar um ar fresco. Pessoal, comunique, porque se acontecer algo em que você não está presente, a sua equipe pode conseguir manejar e ela consegue te achar, porque você comunicou onde você estaria, entende? Então sempre comunique a sua equipe quando você for se ausentar do seu posto de atendimento. Nunca, em hipótese alguma, se ausente do seu posto de atendimento sem comunicar a sua equipe de plantão. Outro erro, ser um médico bonzinho. Pessoal, nós temos que ser bons médicos. Nós temos que ser profissionais excelentes, profissionais que têm empatia com o doente, profissionais que têm uma comunicação assertiva com a equipe, profissionais bons, mas não bonzinho. Profissional médico que é bonzinho, ele acaba se ferrando, porque o bonzinho, ele tenta agradar a todos, e a gente nunca consegue agradar a todo mundo. O bonzinho, ao tentar agradar a todos, ele acaba se prejudicando. O que acontece quando o médico é bonzinho? O médico bonzinho é aquele médico que, por exemplo, vai renovar a receita sem nem ver o paciente. O médico bonzinho vai fazer uma receita de uma medicação de controle especial para uma enfermeira que foi pedir um favor para ele. O médico bonzinho é aquele médico que faz atestado de 5, 7 dias sem necessidade. O médico bonzinho é aquele médico que deixa o carimbo dele ali para cada um assinar o que quiser. O médico bonzinho não tem autonomia, o médico bonzinho não tem autoridade, o médico bonzinho não seja esse tipo de médico, seja um médico bom. Trate com respeito seus pacientes, trate com respeito a sua equipe, converse de forma assertiva com a sua equipe, converse de forma empática com seus pacientes, tenha conhecimento, saiba aplicar esse conhecimento, conduza os casos. Se você errou, peça desculpa. Se você não sabe, peça ajuda. Seja um médico bom. O médico bom é um médico que tem conhecimento. O médico bom é um médico que consegue conduzir um caso clínico, um paciente de forma assertiva, de forma empática, entende? Mas não seja o médico bonzinho, não se prejudique, porque o médico bonzinho, ele sempre se prejudica. Então, seja um médico bom, mas não seja um médico bonzinho, principalmente no Brasil. Eu já ouvi vários casos de pacientes que pegaram carimbo médico, fizeram coisas, enfim, gente, não seja esse tipo de médico, não seja. Eu sei que a gente, quando está num serviço novo, a gente quer se dar bem com todo mundo, quer se dar bem com a equipe toda, mas não seja esse tipo de médico, sabe? O que vai te deixar lá no auge, ser um excelente profissional, é ser um médico bom. Mas o ser bonzinho vai te prejudicar muito, só que de forma lenta. E, nossa, eu já vi muitos médicos passarem por coisas horríveis justamente por causa disso, por ser bonzinho, sabe? Não seja um médico bonzinho, seja um médico bom. Isso é o que a gente precisa ser, um médico bom. Outro erro, não conhecer a sua equipe pode comprometer os seus atendimentos. Pessoal, nós somos pessoas diferentes, nós somos seres humanos diferentes, todos nós temos capacidades únicas, temos interesses únicos e temos uma forma de lidar com acontecimentos e pessoas de forma diferente, sabe? E a sua equipe tem todos os tipos de pessoas. Tem pessoas que estão ali só para cumprir o horário,
Tem pessoas que estão ali porque realmente sentem que fazem algo diferente. Tem pessoas que estão ali que vão ser uma pedra no seu sapato. Tem pessoas que estão ali que vai de bem com todo mundo. Tem pessoas que estão ali, enfim. Conheça quem faz parte da sua equipe, que tipo de pessoa é essa, como você deve conversar com esse tipo de pessoa, porque mesmo que você não tenha aquela amizade com todas as pessoas da sua equipe, você precisa conhecer essa pessoa, porque cada pessoa é diferente, então você precisa adequar a sua comunicação com esse tipo de pessoa. Eu já me enquadrei em várias equipes de pessoas distintas, pessoas que chocavam com meus valores, com meus princípios, mas eu precisei adequar a minha linguagem para me comunicar com essa equipe, porque é a minha equipe. Sabe, quando você entra num hospital, quando você entra num posto de saúde, essa é a sua equipe. Então você precisa adequar a sua linguagem para não ter conflitos, para não ter disse, não disse, entende? Então conheça o pessoal que faz parte da sua equipe, saiba como comunicar com esse pessoal de forma assertiva, porque você precisa ter uma comunicação assertiva, você precisa comunicar de forma clara, de forma objetiva, de forma que não gere nenhum erro de comunicação. Então, conheça o pessoal que você vai trabalhar com ele antes mesmo de você começar a trabalhar. Isso vai te ajudar bastante. Eu lembro uma vez, num caso de parada cardíaca, a minha equipe ela funcionava numa sintonia muito boa, mas não por minha causa. Tinha uma enfermeira que ela coordenava a equipe da enfermagem e eu coordenava aquela enfermeira. E isso foi muito bom, porque aquela enfermeira ela conhecia a sua equipe e eu só precisei conhecer aquela enfermeira. Aí eu conversava com a enfermeira e ela distribuía funções para a sua equipe. Então, quando você conhece a sua equipe, isso facilita o seu trabalho. Então, conheça a sua equipe antes de começar o seu atendimento e vai adequando a sua comunicação, adequando a sua linguagem conforme esse pessoal que você está conversando, porque as pessoas são diferentes, a gente precisa adequar a nossa comunicação para cada tipo de pessoa. Outro erro, conheça o hospital onde irá trabalhar antes de aceitar plantões. Gente, muitas vezes a gente recebe ofertas de plantão no grupo médico geral da cidade. Só que você está recebendo uma oferta de plantão numa cidade que você nunca foi, numa cidade que você nem sabia que existia, num hospital que você não fazia ideia que existia. Cuidado ao aceitar plantões no hospitais que você não conhece, no hospital, numa equipe que você não tem noção de como funciona, a dinâmica. Cuidado. Primeiro, se você quer aceitar um plantão num lugar, eu te aconselho a fazer o seguinte. Primeiro, entre em contato com médicos que já trabalham naquele lugar. Converse com esse médico para você ver os pontos fortes e fracos daquele local. Como é a equipe, como é a medicação, como é a estrutura, que tipo de paciente aparece, quais são os casos que mais aparecem. Entende? Converse. Estou com um caso grave nesse hospital, eu encaminho para onde? Tem acesso? É rápido? Conheça o local onde você vai trabalhar antes de você aceitar os plantões. Isso vai te facilitar muito, muito mesmo a sua vida. Outro erro, aceitar plantões com valores muito altos e proposta de pagamento à vista. Eu lembro quando eu era recém-formada, 7, 8 anos atrás, eu recebi várias propostas de plantões e com valores muito altos e absurdos mesmo. Eu disse, nossa, que estranho, né? Estão oferecendo plantões com esse valor bem acima da média. Desconfie. E principalmente se estão pagando à vista. Desconfie. Por quê? Tem treta. Tem alguma treta naquele hospital, tem alguma treta naquela UPA, tem algum problema ali. Sempre que você estiver recebendo um valor alto para dar um plantão com uma proposta de pagamento à vista, desconfie. Tem algum problema naquele local. Ou não vão pagar você, ou seja, você vai lá trabalhar e não vão te pagar, ou vão te pagar, só que você vai lá, você vai passar 24 horas acordado, você vai ficar exausto, você vai ter vários casos graves, você vai ter inúmeras complicações, porque você não vai conseguir manejar muitos casos graves ao mesmo tempo. Desconfie. Sempre que oferecerem um plantão com valor acima da média e uma proposta de pagamento à vista, desconfie.
Outro erro, cuidado, não é porque você é médico que você é rico. Pare de alimentar essa falsa ilusão. Gente, em todos os serviços onde eu trabalhei até hoje e até onde eu trabalho, existe uma falsa ilusão de que todo médico é rico. E o médico, para tentar dançar conforme a banda está tocando, ele se parece com rico. Muitos médicos são de fato ricos, mas não rico de dinheiro, rico mesmo, sabe? Só que cuidado quando você vai alimentar a ilusão de que você é rico. O que acontece? Como na cabeça de muitas pessoas a medicina tem um retorno muito alto, ou seja, o médico é aquele que ganha muito dinheiro, o médico tem a tendência de se parecer rico. E você, ao parecer rico, você alimenta essa ilusão que tem na mente das pessoas de que todo médico é rico. E ao enxergarem você como alguém rico, vai ter, por exemplo, muitas propostas para você. Eu lembro em vários hospitais que eu trabalhava, sempre tinha umas contribuições. E os médicos eram quem pagava a maior parte das contribuições. Vamos pedir pizza hoje? O médico vai lá e paga 100% do valor da pizza. Vamos fazer não sei o quê? O médico vai lá e dá uma quantia bem alta. Cuidado, porque essa ilusão falsa vai fazer com que você fique pobre. Porque parecer rico custa caro. E pode custar você ser rico de verdade lá na frente. Então, o parecer rico, ele pode, de fato, te deixar pobre. Você não é rico só por ser médico, entende? E não alimenta essa ilusão, porque muitas pessoas vão se aproveitar dessa ilusão para sugar o dinheiro de você e você vai, com certeza, se tornar uma pessoa pobre. Entenda, outro erro, entenda que você é líder da equipe e você assumirá toda a responsabilidade por qualquer erro que acontecer ali. Tem uma frase que um professor meu, médico, falou uma vez, que eu trago comigo até hoje. Dentro de um hospital, você é o cabeça médico, você é o líder, você é o topo. A sua equipe, ela vai levar isso conforme as coisas estão tocando, mas você é o líder, você vai comandar, entende? E quando tudo dá certo, parabéns, todo mundo foi perfeito. Só que quando algo der errado, a culpa é sempre sua, a culpa é do médico. Tenha isso na cabeça sempre que você aceitar um plantão. Tenha isso em mente sempre que você aceitar um plantão. Lembre-se, se tudo der errado, se o plantão correu bem, a equipe performou bem, a equipe conduziu bem. Mas se alguma coisa der errado, a culpa é do médico. Isso é para que você tenha em mente, para que você tome decisões certas durante o seu plantão. Por quê? Se alguém da sua equipe fizer algo errado, a culpa é sua, porque você é o cabeça dessa estrutura, você é o líder, você tem que aprender a liderar bem os seus liderados, as pessoas da sua equipe. Então, você tem que assumir a responsabilidade pelo seu plantão. Equipe, nós temos tais casos, vamos organizar dessa forma, atender isso e tal. Qualquer coisa me comuniquem, por favor. Qualquer mudança no parâmetro aí, me comuniquem, por favor. Vai conduzindo o pessoal da sua equipe, mas entendendo que se algo der errado, a responsabilidade é sua. Eu lembro uma vez que teve uma paciente que chegou numa crise de ansiedade. Fizemos medicação e dentre essas medicações tinha uma medicação que essa paciente era alérgica, mas não sabia. Então, naquela condução dessa paciente, ela tomou essa medicação, evoluiu com anafilaxia. A gente começou a tratar para anafilaxia e tal. O paciente depois ficou internada por um tempo. E a responsabilidade por esse caso era minha. Porém, esse caso teve várias condutas dentro do nosso plantão. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte: desfecho é sempre responsabilidade médica. Não importa se quem fez é o fulano, se quem deixou de fazer é o ciclano, não importa. A responsabilidade é do médico. Tenha isso na sua cabeça toda vez que você for assumir algum plantão. Outro erro, lembre-se sempre
de votar nas eleições de CRM do seu estado. Se você é um médico estrangeiro que está exercendo sua medicina, sua profissão médica no Brasil, você precisa votar nas eleições do CRM do seu estado. Essas eleições, elas são obrigatórias e passíveis de multa. Então, se atente sempre, quando tiverem com as eleições em aberto, você entrar no site e deixar o seu voto. Porque se você não votar, você pode ser indiciado ali a pagar uma multa por causa desse voto. Outro erro, não deixe de pagar a anuidade no Conselho Regional de Medicina do seu estado. Todo ano, geralmente entre fevereiro e abril, a gente precisa pagar uma taxa para o Conselho Regional de Medicina. Essa taxa gira em torno de R$900, que é paga anualmente. Você deve se atentar a isso, porque se você não paga até a data estipulada pelo Conselho Regional de Medicina, todos os dias são acrescidos juros sobre esse valor. Então, se você deixa para pagar depois, você acaba pagando um valor bem maior. Então, se atente sempre para sempre pagar ali a taxa do CRM ali. Todo ano a gente paga essa taxa de Conselho Regional, do Conselho Regional de Medicina. Essa taxa é anual. Se atente, porque se você deixar passar do prazo, você pode pagar um valor bem maior. Você, médico estrangeiro que pretende exercer a medicina no Brasil, você precisa ter sempre contato de bons médicos e bons advogados. Talvez você nem precise dessas pessoas, mas você precisa ter elas entre os seus contatos. Bons médicos, por quê? Escuta, você, se tiver algum problema de saúde, precisar passar por algum procedimento, fazer cirurgia, sei lá, alguma conduta, você não vai poder te atender. Você é médico, porém, quando você se encontra com estado de saúde debilitado, você vai precisar de bons profissionais para te atender e para te conduzir. Então, é sempre bom você conhecer médicos bons em determinadas áreas, caso você precise, seja para você ou para algum familiar. Tenha sempre contato de bons médicos e também de bons advogados. Por quê? O médico, ele, apesar de ser muito idolatrado pela sociedade, apesar de ser muito idolatrado pela equipe médica, pela equipe da enfermagem e de todos os profissionais de saúde como um todo, o médico, ele está sempre na mira, sabe? Um erro médico, ele ganha uma proporção muito grande. Uma coisa que talvez uma pessoa comum poderia cometer e não teria grandes repercussões, quando é um médico cometendo isso ganha uma proporção muito grande. Então você precisa conhecer alguns advogados bons em determinadas áreas da advocacia, porque para te orientar, sabe? E uma vez um professor meu falou, em processos médicos, mesmo que o médico seja inocente, isso gera um estresse que não volta mais. Então, você precisa ter essa pessoa para te orientar, sabe? Até como forma preventiva. Às vezes, muitas vezes na consulta médica, eu faço muito isso hoje. Eu tomo decisões meio que preventivas, meio que para me deixar segura, sabe? Porque qualquer coisinha, às vezes uma palavra que você falou, às vezes uma forma que você tocou, às vezes alguma coisa, aquela pessoa interpreta de uma forma errada e já vira um motivo, sabe? Então, como essa profissão, ela tá muito na mira e qualquer coisa agora é passível de processo, é bom que você conheça ali bons médicos, conheça bons advogados. Eu lembro um caso que aconteceu comigo, de uma mãe que me procurou porque o seu filho estava com um estado gripal e ela queria que eu fizesse uma declaração para que ele não tomasse a vacina. Claro, hoje o Ministério da Saúde não recomenda mesmo a gente vacinar crianças em estado gripal, A gente espera passar os sintomas gripais, depois a criança vai lá e vacina. Eu fiz essa declaração, pedindo ali que aguardassem o menino passar por esse quadro gripal, fazer o tratamento e só depois prosseguir ali com a vacinação. Algumas semanas depois de entrar em contato comigo da defensoria, dizendo por que eu estou impedindo a criança de se vacinar. Eu expliquei, na verdade a criança está com um estado gripal, eu fiz um tratamento, depois de 7 dias reavalia, se tiver tudo bem pode vacinar. Pela minha surpresa, essa mãe ela já tinha sido
comunicada várias vezes que a criança precisaria vacinar. É uma mãe que não acredita na vacina, que não queria dar a vacina para o seu bebê, e várias tentativas, pessoal de posto de saúde, conselho tutelar já tinham feito várias tentativas com ela, e eu fui ali, entrei nesse caso sem saber, né? E enfim, teve todo aquele transcorrer e tal, eu precisei de ter profissionais que me orientassem sobre isso. Então, cuidado. As pessoas às vezes nos procuram, não contam a história toda de forma que está acontecendo. Então, sempre tenha bons advogados entre os seus contatos para tirar uma dúvida, para saber como agir em determinadas situações. É sempre bom. Outra coisa que você deve se atentar é não aceitar plantões onde você é o único médico do serviço. Eu lembro que há alguns anos eu estava dando plantões com uma colega e ela me disse que estava vindo de um plantão de 48 horas. Eu disse para ela, nossa, como é que você consegue? Você está em pé, sendo que você está vindo ali no plantão de 48 horas. Ela disse, não, o plantão ali foi tranquilo e tal, mas eu nunca mais volto lá. E ela foi contando, né? Ela era a única médica naquele plantão, né? E tinha uma escala que teriam que trocar e o médico que ia trocar ela não apareceu. Então, se o médico não aparece, você não pode sair, né? A gente só sai do hospital quando o médico chega para nos substituir. A gente não pode abandonar um serviço, mesmo que já passou ali do seu horário, você precisa permanecer até que o seu colega médico chegue. E ela contando, né, que ela era a única médica do serviço e tal. Nunca aceite plantões onde você é o único médico de serviço. Eu sei que quando o líder ele chega pra gente para oferecer plantão, ele diz que não, ali é só para dormir, não vai chegar nada grave, é só dor de barriga, dor de cabeça. Amigo, cuidado. Pode até ser que a maioria dos casos são casos leves. Pode até ser que chegue só dor de cabeça e diarreia, mas pode acontecer de chegar uma parada cardíaca. Pode acontecer de chegar uma anafilaxia, pode acontecer de chegar um infarto, pode acontecer de tudo numa emergência. Então nunca aceite plantões onde você é o único médico, você precisa ter um colega de serviço. Eu lembro, eu estava dando plantão numa cidade bem distante ali, né, no Ceará, eu e mais um colega. Imagine se eu estivesse sozinha naquele dia. Olha só, a gente estava conduzindo uma PCR quando chegou uma criança de 7, 8 anos sangrando no pescoço. A mãe veio com uma toalha no pescoço, tapando todo aquele sangramento e tal. Olha só, a gente estava conduzindo uma PCR, nós dois, quando chegou a criança. Eu fui olhar a criança e estava jorrando sangue ali do pescoço. A mãe disse que ele estava pulando ali. Ele mandou dormir, ele não dormia, ficou pulando e o pescoço tinha batido numa parte de ferro ali da estante, alguma coisa assim. E ela via cheio de sangue. A gente manejou a criança, o meu colega ficou ali na PCR, aí eu peguei um pouquinho da equipe, vamos ali conversar, ver com a criança. A criança estava sonolenta, pálida, enfim, perdendo muito sangue, a gente hidratou, fez nada, estava em choque hipovolêmico devido a tanta perda sanguínea. Eu liguei para a ambulância, não tinha ambulância disponível porque eu estava numa cidade distante, eu tinha que levar essa criança para o hospital de referência na cidade. Não tínhamos ambulância, eu liguei para o meu líder, o líder disse, aguarda a ambulância ou então vê se vocês conseguem levar com a ambulância da UPA ali, né? Só que não tem estrutura na nossa ambulância. É pequenininha, não tem muita coisa, só oxigênio. Aí a gente ficou, eu conversei com meu colega, a gente precisa fazer alguma coisa, ele tá com lesão vascular, ele vai sangrar até morrer, vai parar, vai morrer. E o meu colega disse, Neide, eu não sei se eu fico aqui com o PCR ou se eu vou com a criança, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa. Ele ficou ali com o PCR, eu fui com a criança. E a gente foi. A criança parou, a gente reanimou, ela voltou e a gente chegou no hospital. Durante o caminho a gente parou num hospital vizinho, eles não aceitaram receber a criança porque não tinha suporte para dar para ela. Continuamos até o hospital de referência, veio o pediatra, veio o cirurgião, foram para o centro cirúrgico, ele tinha uma lesão vascular no pescoço, ele ia sangrar até a morte. Então, não acredite, mesmo que falem para você que não, é tranquilo ali, só chega dor de cabeça, diarreia. Não acredite, sempre vai chegar um caso grave e você, médico, deve se atentar, você deve estar preparado para isso. Cuidado, médico, não deixe seu carimbo médico em qualquer lugar
E se seu carimbo médico perder, faça um BO, faça um boletim de ocorrência. Sabe o que acontece? Muitas pessoas de má fé pegam carimbo médico e assinam atestados, assinam receitas, muitas vezes receitas controladas. Então, se o seu carimbo médico sumir, você precisa ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Por quê? Todos os atestados e receitas que tiverem com sua assinatura nesse período, eles vão ver que foi falsificado. E cuidado a deixar o seu carimbo de qualquer jeito. Uma paciente uma vez roubou o carimbo do médico e assinou seus atestados e receitas. Gente, tem gente de todo tipo, então a gente não pode dar bobeira. Carimbo médico é no bolso, ou é na sua bolsa, ou é no seu bolso. Não deixe em cima da mesa, não deixe em qualquer lugar. É o seu carimbo médico, é a sua responsabilidade, entende? O carimbo médico fica grudado com você, deixa grudado com você, não deixe por aí. Tem pessoas de má fé que podem usar isso para se beneficiar e te prejudicar. Pessoal, esses são os erros que eu elenquei aqui para você, médico estrangeiro que deseja exercer a medicina no Brasil. Se atente a esses erros para você não cometer, porque erros na medicina, além de gerar muita dor de cabeça, ansiedade, depressão, custar dinheiro, ele custa a gente um sonho. Ele custa para nós um sonho, sabe? Você sonhou em ser médica, você se esforçou para aguentar todos esses 6 anos da medicina que foram difíceis, foram desafiadores. Só você e Deus sabe como foi difícil suportar isso. Você enfrentou dificuldades enormes para fazer sua especialização, passou por dificuldades, passou por desafios, mas você superou. Então não permita que nada tire essa alegria dessa magia de ser médica, sabe? Dessa magia de exercer a profissão. Não permita que um erro médico tire isso de você, algo que você lutou para conseguir. Então se atente a tudo isso antes de você exercer a medicina, seja no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para quando eu postar vagas, oportunidades de trabalho no Brasil, para você se inscrever e participar. E sempre que você for aceitar um plantão, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, tenha essas questões em mente para que você evite dores de cabeça e frustrações lá na frente. Eu encontro você no próximo vídeo.